Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. E nós já vamos para a lição de hoje, mas antes vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nosso desejo é que o Senhor fale agora diretamente aos nossos corações. Dá-nos sabedoria segundo a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós trataremos dos capítulos de 44 a 50 do livro de Gênesis. O título da lição de hoje, Deus transforma o mal em bem. Um susto depois do banquete. Gênesis capítulo 44, versos de 1 a 34. Neste ponto, nós continuamos o que já foi abordado na lição anterior, o reencontro de José com sua família, mas estão presentes apenas seus irmãos, ainda não está junto com eles o seu pai, Jacó. E a família de José, então, ela reunida, ela está diante de um banquete que José oferece aos seus irmãos. Esse banquete é um evento muito emocionante para ele, de modo que ele tem que se ausentar por algum momento para que a emoção, para que o choro que está ali contido pudesse ser posto para fora sem que os irmãos percebessem que se tratava de José. Isso está registrado no capítulo 43, verso 30. Mas esse planejamento todo de José era apenas mais um passo na direção de trazer seu pai e reunir toda a família. Capítulo 44, versos 1 e 2. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois, coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, juntamente com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. José dá as provisões solicitadas, mas ele ordena que a sua taça fosse colocada na bagagem do seu irmão mais novo. Tratava-se, então, de um plano para forçar a vinda de seu pai. Ele, após feito isso, envia o administrador de sua casa a fim de localizar a sua taça na bagagem dos irmãos. Diz assim, capítulo 44, versos 4 e 5. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Verso 12. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Então aqueles homens, aparentemente culpados de furtar um bem precioso de José, eles são forçados a voltar à sua presença. E na conversa deles ali, argumentando com José, Judá, ele se oferece para ficar no lugar do mais novo, Benjamim, aquele na qual bagagem havia sido encontrada a taça de José. Isso para que seu pai, ele não sofresse com o desgosto de perder mais um filho da mesma mãe. Capítulo 44, verso 33 e 34 diz: por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria sobre o meu pai. Esse pedido de Judá em favor do seu irmão e também do seu pai, ele reflete a mudança de caráter que ele estava experimentando. Isso porque ele estava agindo de um modo diferente daquela situação anterior, quando José fora vendido. Lembrando que foi de Judá a ideia de vender o irmão José.
Isso está registrado no capítulo 37 de Gênesis, versos 26 e 27. Uma revelação depois do susto. Gênesis capítulo 45, versos de 1 a 28. José agora ele estava convencido da mudança de caráter de seus irmãos. Então ele chora muito e se revela a seus irmãos. Eu leio o capítulo 45, versos de 1 a 5. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Esse aqui é um texto muito precioso. Isso porque ele fala do momento da revelação de José aos seus irmãos e também porque mostra a compreensão que José teve daquela situação, de todos aqueles infortúnios que ele havia vivido. Eu leio novamente o verso 5. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Preste atenção numa coisa, meu irmão. José, ele estava compreendendo que todos aqueles infortúnios que ele vivera faziam parte de um plano maior de Deus, um plano para a preservação daquela família naquele momento de fome. O Senhor, ele estava então provendo, mesmo em meio às adversidades que José havia vivido. Ele provia então, o Senhor, os meios para o cumprimento da sua promessa feita ao patriarca Abraão e reafirmada a Isaque e Jacó, de que faria uma grande nação daquela descendência. É lindo ver então como Deus estava guiando José durante todo o tempo. Assim também é conosco. O Senhor, ele nos guia. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, o Senhor, ele nos guia em todo o tempo, mesmo nos momentos adversos. Todos esses momentos estão debaixo da poderosa mão de Deus. E voltando então à cena do reencontro com os irmãos, José, ele tinha motivos e poder para puni-los pelo mal que aqueles irmãos haviam cometido a José. Mas ele não faz isso. Diz assim o verso 9 do capítulo 45. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Verso 13. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. José, ele está preocupado em reunir toda a família, e ele tem o aval do próprio Faraó para isso. Esse episódio e diversos outros que nós vemos aqui no livro de Gênesis e também por toda a palavra, eles nos ajudam a compreender que cada acontecimento, que cada fato de nossas vidas, assim como foi com a vida de José, ele tem dois aspectos. Um é a ação direta do homem e o outro é a própria vontade do Senhor, que é perfeita e que o faz, Deus, intervir positivamente na história. A confiança de José, então, na provisão do Senhor, ela fez perceber a ação de Deus em todos os eventos, de modo que ele não se torna uma pessoa rancorosa por tudo aquilo que ele viveu. Irmão, confie na provisão do Senhor na tua vida e perceba que a sua operação, a operação de Deus na sua vida, ela é presente em todos os passos da tua história. A comunhão depois da confissão. Gênesis capítulo 46, versos de 1 a 34. Qual não foi a alegria de Jacó ao saber que seu filho José estava vivo? Eu leio os versos 25 e 26 do capítulo 45. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó
na terra de Canaã e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Queridos, que alegria indizível pensar que o filho que por muitos anos fora dado como morto, agora está vivo, está encontrado bem. Então, por isso, Jacó ele parte em direção ao Egito. Mas nessa viagem, ele tem um encontro com o Senhor. Capítulo 46, versos de 1 a 3. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Queridos, nós podemos ver agora as peças se encaixando. As tristezas de Jacó por ter perdido seu filho, os infortúnios que José viveu, sendo vendido, sendo deixado numa prisão por um crime que não havia cometido. Tudo isso, culminando agora com a ida da família de Jacó para o Egito, tudo isso começa a fazer sentido quando o Senhor diz: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Todos esses acontecimentos, então, eles são eventos que compõem o cumprimento de uma promessa. Que promessa é essa? A promessa que o Senhor fizera lá atrás a Abraão, e ela vem sendo reafirmada aos patriarcas, de que faria uma grande nação. Quando nós nos dispomos nas mãos do Senhor, nós podemos perceber que todos os acontecimentos das nossas vidas, eles se encaixam segundo a vontade soberana de Deus. E o capítulo 46, então, ele vai terminar com a descrição do encontro de José e seu pai Jacó e a reunião de toda a família. Diz assim o verso 29 e o verso 30 do capítulo 46. José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você está vivo. Certamente esse foi um momento muito emocionante, o reencontro de Jacó com seu filho José. E, seguindo o texto, no capítulo de número 47, nós vemos a multiplicação da família já no Egito. Verso 27 do capítulo 47 diz: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Agora, estabelecidos ali no Egito, então, a família de Israel está experimentando multiplicação, em direção à futura formação de uma grande nação, a nação de Israel. A promessa de bênção e a bênção da promessa, capítulos 48 a 50 de Gênesis. Estamos agora nos capítulos finais de Gênesis. Jacó está idoso e ele tem dificuldade, então, de identificar os seus netos, filhos de José, que são Manassés e Efraim. Esses são filhos nascidos no Egito. E quando Jacó, então, abençoa os seus netos, ele faz uma bênção especial para Efraim, indicando que ele seria o principal entre os dois, apesar de ser o mais moço. Diz assim, capítulo 48, versos de 17 a 19. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão de seu pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Queridos, embora de mãe egípcia, os dois irmãos, eles são recebidos, são adotados na família de Jacó e incluídos no povo de Deus.
Assim, então, José ele não vai aparecer na lista dos filhos de seu pai, mas sim vai aparecer o nome dos seus filhos, dos filhos de José, nos livros do Antigo Testamento. E em seguida, então, Jacó abençoa os filhos. Gênesis capítulo 49, verso 28 diz: são esses os que foram as 12 tribos de Israel, e foi isso que o seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um uma bênção que lhe pertencia. Essa bênção aqui é uma espécie de testamento, que tem um aspecto também de profecia messiânica quando se refere especificamente a Judá. Diz assim, capítulo 49, verso 10: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem lhe pertence, e a ele as nações obedecerão. Queridos, mais uma vez vemos aqui o Senhor, ele intervindo de modo a mostrar que ele tem o controle de toda a história. Ele já está aqui apontando a tribo de onde viria o Messias, Jesus, aquele que tem o cetro, aquele que tem a autoridade, e por isso todas as nações o obedecerão. Após esse momento, então, Jacó ele vem a falecer, capítulo 49, verso de número 33. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se e expirou, e foi reunido aos seus antepassados. E com a morte de Jacó, os irmãos de José eles temem por sua vida. Isso porque eles pensam que José poderia querer vingar-se deles e ainda não o teria feito em respeito ao seu pai. Por isso eles se humilham diante de José a fim de que fossem perdoados. Diz assim, versos de 19 a 21 do capítulo 50 do livro de Gênesis. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Querido, José aqui ele reafirma a consciência que tinha de que tudo o que lhe havia acontecido fora plano de Deus. Que essa também seja a nossa consciência, de que nossas vidas estão nas mãos de Deus e todas as situações que vivemos, sejam elas boas ou ruins, todas elas estão sendo guiadas pela poderosa mão do Senhor. Aplicações para a vida. José ele teve muitas chances de se vingar dos seus irmãos, mas ele não o fez. Ao contrário, ele os abençoou com provisão. Então que nós possamos ser assim, abençoadores, mesmo daqueles que já nos fizeram mal. Jacó, antes de se reencontrar com José, ele tem um encontro com Deus e esse encontro o ajuda a compreender os planos de Deus para a sua vida. Queridos, então, se hoje nós não entendemos o plano de Deus para nós, se não entendemos alguma situação que tenha acontecido conosco, que nós possamos buscar em Deus esse entendimento, crendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E, finalmente, as últimas palavras de José são palavras de esperança. Diz assim, capítulo 50, verso 25. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José ele nunca perdeu a esperança na intervenção de Deus. E que assim seja também em nós. Que nós não percamos a esperança de que o Senhor, no tempo certo, intervenha em nossas vidas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. Nesse momento eu coloco a minha vida e a vida de cada irmão, pedindo que tenhamos um coração bom, um coração que não quer fazer o mal, que não quer a vingança, mas um coração que busca fazer o bem, um coração que busca a Tua vontade, um coração que entende que todas as coisas cooperam para
o bem daqueles que te amam, ó Pai. Pai, que sejamos pessoas esperançosas, que nunca percamos a esperança, mas que nós vivamos na esperança de que no tempo certo o Senhor há de intervir naquilo que é necessário em nossas vidas. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor. Até que ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder.